Pessoal, boa tarde, bem-vindos. Vamos continuar a aula de radiologia que a gente fez algumas semanas atrás. Vamos começar agora a última parte que ficou pendente, que são os novos métodos de exames radiológicos. Então, é o que a gente tem de mais moderno na radiologia odontológica para ajudar nos nossos diagnósticos atualmente. Então, a gente vai passar por radiografia digital, seguindo de cintilografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e, por último, ultrassonografia. Então, vamos começar pela radiologia digital. Como o próprio nome já diz, a gente utiliza, em vez dos nossos filmes radiográficos convencionais com processamento, auxílio de sensores radiográficos. Então, a gente também utiliza o raio-x, do mesmo jeito que na radiologia convencional, só que a imagem é processada através de um sensor. Então, ele vai captar a energia dessa radiação e a imagem vai aparecer com o auxílio de um computador, de maneira que a gente tem uma imagem digital. Em imagem digital, radiologia ou foto digital também, o que a gente tem é isso aqui. A gente tem a imagem pixelada. Então, os pixels são os menores pontos da unidade digital. Cada pixel desse aqui tem uma localização específica e, em se tratando de radiologia digital, cada pixel desse vai ser atribuído um valor em função da quantidade de energia de radiação que ele absorve. Então, para cada valor, a gente vai ter um tom de cinza diferente. E aí, com isso, a gente tem a formação de uma imagem como essa aqui de cima. Diversos quadradinhos com diversos tons de cinza diferentes. E isso vai formar a nossa radiografia digital. A gente tem alguns tipos de possibilidade de se conseguir uma radiografia digital. Então, a gente tem, primeiro, o método indireto, ou seja, a gente não tem uma radiografia digital propriamente dita, a gente tem uma digitalização de uma radiografia convencional. Então, a gente transforma uma radiografia que foi processada normalmente em uma radiografia que pode ser visualizada em computador. Então, a gente utiliza um scanner, como esse aqui do lado, e a gente vai escanear a nossa radiografia convencional, que foi processada, e a partir disso ela vai se tornar uma radiografia digital. A gente também tem os nossos métodos diretos, ou seja, a gente tem uma radiografia digital propriamente dita, a gente utiliza os sensores para obter essa radiografia. Então, a gente vai fazer uma exposição radiográfica e a imagem vai diretamente para o computador através de cabos. E a gente tem também o método semidireto, que a gente utiliza sensores digitais também, do tipo placa de fósforo, fotoestimulada, mas a diferença é que a gente vai fazer a exposição e a gente precisa de uma leitora para ler essa informação. Então, a gente tem um outro passo. Depois de fazer a exposição, essa imagem não vai diretamente para o computador. A gente vai colocar o nosso sensor na leitora, a leitora sim está conectada no computador, e aí a nossa imagem vai aparecer, depois de lida, diretamente no computador. Então, a gente tem duas tecnologias, basicamente, de sensores digitais. A gente tem a tecnologia de estado sólido e a tecnologia fotoestimulável, que a gente chama também de PSP. Vamos ver as diferenças. A de estado sólido ainda se subdivide em dois outros tipos. A do tipo CCD, que é o dispositivo de carga acoplada, e CMOS, que é semicondutores de óxido de metal complementar. Então, a gente tem aqui os nossos sensores de estado sólido, são sempre com esse fio. O fio vai estar conectado diretamente no nosso computador e, à medida que a gente faz a exposição, essa imagem aparece diretamente aqui na nossa tela. Por conta do fio, é um tipo de sensor um pouco mais robusto, um pouco mais desconfortável para o paciente, mas ainda assim a gente tem uma imagem com qualidade muito superior quando comparada às nossas radiografias convencionais. A diferença básica entre esses dois tipos que eu mostrei para vocês, do tipo CCD e do tipo CMOS, é a leitura de informação dos pixels. Então, enquanto que no CCD a gente tem uma carga por linha de pixels lida, no CMOS a gente tem que cada pixel é lido de maneira individual. Isso é uma diferença, mas a imagem que a gente tem final é semelhante. Na tecnologia de estado sólido, a gente tem como característica fundamental a rápida disponibilização da imagem após a exposição. Então, eu falei para vocês que a gente tem aquele fio que está acoplado diretamente no nosso computador e, à medida que a gente faz a exposição, a nossa imagem vai aparecer de maneira direta. Então, questão de segundos, ela aparece na nossa tela. Como desvantagem, a gente tem o tamanho do sensor, ele é bem robusto. Para fazer um pré-cal completo, por exemplo, é bastante complicado. Se os pacientes, às vezes, até reclamam de filmes convencionais, com esse sensor ficam
bastante mais complicado de fazer. A gente tem o nosso cabo, né, ligado diretamente no computador, e qualquer dano a esse cabo também vai inutilizar o nosso sensor, então a gente vai ter que comprar um outro. Isso torna esse tipo de sensor muito mais vulnerável. Bom, as placas de fósforo, que são o segundo tipo de tecnologia que a gente tem para sensores digitais, são essas aqui. A gente tem de vários tamanhos, como vocês podem ver aqui na foto. Então, a gente tem os infantis, os filmes perepicais convencionais, a gente tem até uma placa para oclusal, que é aquela um pouquinho maior. E em termos de dimensões, ela é bastante parecida com nossos filmes radiográficos. Então, torna a técnica um pouco mais confortável quando comparada à anterior que a gente estava vendo, de estado sólido, mas a gente tem essa segunda etapa, que é, depois da exposição, a gente precisa passar os nossos sensores aqui na leitora. Então, a gente faz a técnica normalmente, expõe o paciente, depois a gente vai colocar esses sensores dentro de uma caixinha, essa caixinha vai ser colocada aqui na leitora, e aí sim, essa leitora conectada diretamente no nosso computador e a imagem vai aparecer. Então, as placas de fósforo absorvem e armazenam a energia dos raios-x e liberam essa energia em forma de luz quando estimuladas por outra luz, que é a luz da nossa leitora, num comprimento de onda apropriado. E o sinal de voltagem vai ser quantificado por um conversor analógico digital e exibido como uma imagem digital. Vantagens da radiografia digital, tanto do tipo CCD quanto do tipo PSP, tanto faz. Todas elas, a gente tem menor tempo de trabalho, né? A gente elimina toda aquela etapa de processamento que a gente tinha anteriormente. A gente tem menor dose de radiação, isso é uma questão que gostam bastante de perguntar em concurso. A gente precisa de menos dose de radiação para fazer uma radiografia de qualidade quando a gente utiliza radiografia digital. Cerca de até 80% menos quando comparado com as técnicas convencionais. É uma técnica muito dinâmica. A gente consegue, depois de feita a nossa revelação, né, a nossa imagem aparecer no computador, a gente consegue fazer retoque de imagem, então aqueles erros de processamento que às vezes poderiam ocorrer nas nossas radiografias convencionais, agora não ocorrem mais. A gente pode mexer em brilho, pode mexer em contraste, depois daquela imagem aparecer na nossa tela. A gente consegue, inclusive, usar alguns filtros, né, que a gente tem inversão de imagem, a gente consegue tornar o que é radiopaco radiolúcido, o que é radiolúcido radiopaco, então tudo para auxiliar a formação do nosso diagnóstico mais preciso. A gente consegue também fazer mensuração, consegue ampliar a imagem, mas isso tem um limite, obviamente, a gente está tratando de uma imagem digital. Então, assim como as nossas fotografias, à medida que a gente amplia muito, a gente começa a ver aquela imagem pixelada, isso perde um pouco da qualidade, a gente tem um limite, mas ainda assim é uma vantagem poder fazer essa ampliação. A gente tem fácil acesso às informações dos pacientes, isso é óbvio, né? A gente tem a imagem ali digital, a gente consegue mandar por e-mail, consegue mandar para a nuvem, para outro dentista, enfim, facilita essa troca de informações. A gente armazena muito mais fácil também, a gente não precisa mais de um espaço físico, né? De pastas, enfim, a gente consegue num computador armazenar as nossas informações. E poluição do meio ambiente também é uma vantagem à medida que a gente não faz mais aquela etapa de processamento. Então, a gente não tem mais químicos, não tem mais descarte de chumbo, nada daquela parte de processamento que a gente fazia com as radiografias convencionais. Como desvantagem, a gente tem também alto custo, é muito mais caro você comprar um sensor ou comprar uma tecnologia digital quando comparada com as radiografias convencionais, né, que a gente só precisa de um tanque, às vezes pequenininho, manual, e os nossos filmes radiográficos, a gente compra em dental normalmente. A gente precisa de computadores com uma certa capacidade de memória, é importante que a gente tenha espaço suficiente para guardar essas imagens no computador. O desconforto do paciente, principalmente naquela tecnologia de estado sólido, vocês viram já que aquele fio é bastante incômodo e o sensor, de fato, a espessura dele é muito maior quando comparado a um filme. Danos do sensor também é uma desvantagem, aqui a gente tem uma foto de um sensor já danificado, então se a gente não posicionar corretamente na boca do paciente, o paciente pode morder o sensor, enfim, arranhar o sensor, e uma vez isso acontecendo, o sensor já está inutilizado, não tem mais como reaproveitar. E contaminação cruzada também é importante, à medida que a gente não esteriliza esses sensores. Então, é importante que a gente sempre faça um envelopamento desse sensor. Aqui na foto de cima a gente tem um saquinho de sacolé envolvendo esse sensor para evitar essa contaminação cruzada de paciente para paciente.
Vamos falar agora um pouquinho de cintilografia, que é outra técnica bastante interessante e bem atual. A cintilografia se baseia no princípio de medicina nuclear. Então, o que isso quer dizer? A gente aplica materiais radioativos para propiciar a formação da nossa imagem radiográfica. O interessante da cintilografia, que vocês têm que lembrar e que gostam de perguntar também, é que a cintilografia é uma técnica funcional. O que isso quer dizer? Ela vai identificar o processo patológico antes da detecção de alterações na estrutura anatômica. É muito sensível, então ela vai demonstrar alterações antes que outros métodos o façam. E como que a gente utiliza a cintilografia? A gente vai injetar no nosso paciente substâncias radioativas ligadas a medicamentos. Então, essas substâncias vão se incorporar no paciente de maneiras diferentes em função das alterações metabólicas que eles tenham. Então, o osso, quando tem algum tipo de agressão, quer seja inflamação, infecção, trauma, fratura, enfim, a gente tem uma alteração do metabolismo dessa estrutura. Então, raio-x, a gente sabe que é uma técnica um tanto quanto limitada, porque a gente só consegue ver essas alterações quando o nosso osso já perdeu de 40% a 50% do conteúdo mineral. Então, quando a gente tem uma perda avançada, que a gente começa a ver uma imagem radiográfica por raio-x. Então, a gente não consegue ter muita ideia de momento biológico. Já na cintilografia, não. Como a gente tem inflamação na maioria dos processos patológicos, a gente tem um maior aporte sanguíneo nessas áreas e injetando um material radioativo junto com o nosso radiofármaco, eles tendem a se incorporar mais nessas áreas que têm alteração. Então, para a imagem de osso, que é o que a gente mais usa para odonto, a gente usa o tecnécio 99 metastável ligado ao metileno difosfonato, conhecido como MDP. Então, tecnécio 99 metastável junto com o MDP. Então, a gente administra esse radiofármaco via endovenosa no paciente. E por que a gente usa o tecnécio 99? Ele possui uma meia-vida curta, isso é importante, porque o paciente vai começar a irradiar. Então, a gente não quer que seja um material radioativo que fique propiciando o paciente irradiar muito tempo. E ele emite radiação gama. Então, a gente pode manipular quimicamente ou ligar outros componentes para avaliar virtualmente qualquer órgão do corpo humano. Então, depois de feita essa administração endovenosa, o paciente é colocado aqui numa câmara gama, que é uma máquina como essa aqui do lado, também chamada de câmara de cintilação, e a partir disso o paciente vai começar a irradiar, de acordo com a incorporação de cada órgão dele, e essa câmara gama vai formar a nossa imagem por cintilografia. Então, ela vai identificar da onde está sendo emitida a radiação gama naquele paciente. E aí, como resultado, a gente tem imagens como essas aqui. Então, eu vou ler para vocês, são figuras de livro. Na primeira, a gente tem uma cintilografia de um paciente com osteosarcoma, isso por diagnóstico histopatológico. Então, a gente consegue ver uma área de captação na face do lado direito aqui bem grande. Então, realmente, o nosso radiofármaco se ligou de maneira bastante intensa nessa região onde a gente tinha alteração. Aqui na segunda foto, a gente tem uma cintilografia de um paciente com displasia cemento-óssea florida. Então, a gente vê a captação aqui bilateral na mandíbula do paciente. E aqui, por último, a gente tem um paciente de 67 anos, com artrose de coluna dorsal e lesões escleróticas difusas na bacia. E aí ele foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata também. E depois da cintilografia feita, pôde-se constatar que ele tinha lesões metastáticas disseminadas. Então, em coluna, em bacia, a gente consegue ver áreas de captação bem intensa, o que demonstra que ele tem uma atividade metabólica maior naquelas regiões. E como ele era um paciente já vítima de câncer, pôde-se constatar que, em função dessas imagens, ele tinha quadros de metástases já espalhados no corpo. Então, da cintilografia, lembre-se sempre que é uma técnica funcional que mostra o momento biológico da lesão. Então, a gente consegue ver alterações na cintilografia antes que os métodos tradicionais mostrem para a gente. Não é preciso uma perda óssea mineral tão intensa para que ela capte. Qualquer alteração metabólica já é captada por esse radiofármaco que a gente ingere, que a gente administra, no paciente. Tomografia computadorizada.
Bom, tomografia é um termo genérico, né? Então, qualquer imagem que obtenha cortes ou secções do paciente pode ser chamada de tomografia. Na tomografia computadorizada, como o próprio nome já diz, a gente utiliza computadores, detectores para obter essas imagens de maneira digital também. Então, depois de feita o exame, a gente consegue ter aquela imagem do paciente avaliada em diversos cortes, em diversos segmentos, de maneira tridimensional, como essas imagens que a gente tem aqui. Cortes do tipo coronal, axial e sagital. A diferença principal dos exames 2D para os 3D são a sobreposição das imagens. Isso é um grande avanço que a gente tem na tomografia. A gente tem que sempre lembrar que nas radiografias bidimensionais, o que a gente tem é uma sobreposição de estruturas, como essa primeira imagem aqui. Então, a gente não consegue avaliar de maneira individual fatias dessa estrutura. Ao passo que na tomografia, o que a gente tem é isso aqui. A gente consegue selecionar uma fatia e avaliar aquela região sem sobreposição de estrutura. Então, na tomografia computadorizada, a gente tem, basicamente, um sistema de obtenção de dados, que vai ser o nosso gerador de alta tensão, responsável pela formação dos nossos raios-x, uma mesa que o paciente vai deitar o nosso tubo de raio-x e os detectores que vão ser responsáveis pela formação da imagem. A gente precisa ter também um sistema de processamento de dados e reconstrução de imagem e sistema de visualização e armazenamento dos dados. Então, aqui está o nosso gantry, né, que é o nome dessa estrutura aqui, onde a gente consegue ver aqui a nossa fonte de raio-x e os nossos detectores. Então, à medida que o paciente é inserido aqui nessa estrutura, o nosso gantry vai girar e o paciente vai entrando de modo que as imagens vão sendo obtidas em cortes. Então, o que a gente tem de mais moderno em tomografia computadorizada, e aqui eu estou falando de tomografia computadorizada médica, a do tipo fan-beam, né, que o feixe é em forma de leque, a gente tem a tomografia do tipo multi-slice, ou seja, são vários cortes sendo feitos à medida que o nosso gantry roda e a nossa mesa com o nosso paciente vai adentrando nesse gantry. Então, a gente tem reconstruções obtidas em tempo real, por volta de 0,5 segundo. Então, enquanto os nossos detectores e o nosso tubo de raio-x vão rodando, o nosso paciente vai entrando na mesa e a imagem vai sendo formada. Bom, no computador, uma série numérica vai ser formada a partir dos dados capturados pelos detectores e as sequências numéricas vão ser convertidas em escalas de tom de cinza. Então, é basicamente parecido com o que a gente estava falando de radiologia digital. A gente também vai ter uma imagem com pixels, vão ser atribuídos valores para esses pixels e cada pixel vai ter um valor correspondente a um tom de cinza. Então, no final, a gente tem uma imagem formada como essas aqui de baixo. Só que como a gente está falando de tomografia, a gente tem que levar mais uma dimensão em consideração. O nosso pixel, que era a menor unidade da nossa imagem digital, em tomografia vira um voxel, ou seja, um cubo. A gente tem que levar em consideração, além de altura e largura, a profundidade desse corte. Então, a nossa imagem de tomografia é formada por diversos voxels que são organizados numa matriz. Cada voxel desse é atribuído um valor e esse valor vai ter relação com um tom de cinza diferente. Em tomografia, a gente tem também as unidades Hounsfield, que é uma escala de densidade de tomografia variando de menos 1000 a mais 1000. Isso gostam bastante de pedir também. É difícil decorar esses números todos, isso varia um pouco de livro para livro também. Então, o que eu recomendo a vocês? Que decorem. Primeiro, entendam que menos 1000 é o que a gente tem de mais escuro, mais radiolúcido, mais escuro na nossa imagem. Enquanto que o que a gente tem mais 1000, que é o outro extremo da nossa escala, é o que a gente tem de mais radiopaco, mais branco na nossa imagem. Então, o ar vai ser sempre atribuído um valor menos 1000 unidades Hounsfield, enquanto que mais 1000 seriam estruturas metálicas, enfim. Pensem mais ou menos nas extremidades e a água está no meio dessa sequência. A água é atribuído o valor de 0 unidades Hounsfield. Então, gostam bastante de pedir em questão para vocês relacionarem qual é a unidade Hounsfield certa em relação à estrutura. Mas eles nunca colocam valores aproximados para confundir de livro para livro. Eles colocam extremos mesmo.
Então, se você vê, por exemplo, falando que um osso cortical tem uma unidade de Hounsfield de menos 300, você vai identificar que não pode ter, porque menos é sempre radiolúcido, está mais perto do ar, e um osso nunca vai ter uma unidade como essa. Mas aqui para vocês terem uma ideia, o ar está menos 1000, a água está 0, gordura está ali mais ou menos em menos 120 a menos 80, tecidos moles 40 a 60, músculo 50 a 55 e nosso osso medular de 300 a 350 unidades Hounsfield. Então, usem mais ou menos o conhecimento que eu estou passando para vocês para excluírem mesmo as opções que não forem as viáveis, porque eles colocam realmente valores extrapolados para vocês olharem e terem certeza que não é ele. Então, o osso tem que estar sempre mais perto do mais 1000. Se estiver falando que o osso está perto do ar, mais perto do ar, de fato, não será essa opção. Então, aqui para vocês terem uma ideia, meios de contraste varia mais ou menos de mais 100 a mais 1000. Então, aparece na imagem de tomografia como uma imagem branca, brilhante. O osso aqui está como 100, branco. Água, que eu falei para vocês que mais ou menos 0, aparece como um cinza médio. Gordura, menos 60 a menos 100, cinza escuro. E o ar vai variar de menos 120 a menos 1000, mas de maneira geral a gente considera que o menos 1000, a extrema mais radiolúcida seria o ar. Então ele aparece como uma imagem preta. Em função dessas diferenças, a gente tem a formação da nossa imagem com vários tons de cinza diferentes. Então está aqui nossa imagem de tomografia, os nossos planos, às vezes eles também gostam de perguntar isso. A gente consegue avaliar as imagens de tomografia no plano sagital, no plano axial, ou no plano frontal ou coronal, geralmente se fala mais coronal. Então a gente consegue avaliar aqui a nossa estrutura do paciente, nosso crânio, em diversos ângulos diferentes. Isso possibilita uma melhor avaliação, enfim, de largura, de altura, de profundidade, de lesões e do que a gente estiver avaliando. Em tomografia, a gente tem um formato de imagem chamado DICOM, que é uma sigla, que quer dizer Digital Imaging Communications in Medicine, que nada mais é que uma extensão da nossa imagem em tomografia. Então, como a gente tem foto digital .jpeg, PowerPoint, .ppt, em tomografia a gente tem .dcm, que é uma imagem DICOM. Então, qualquer tomógrafo que faça imagem de tomografia independente da marca, tem que fornecer imagens do tipo DICOM, porque a gente tem programas específicos para ler imagens DICOM. Então, independente da clínica que vocês estejam acostumados a pedir, se você tem um programa que lê imagens DICOM, você pode solicitar a essa clínica que te mande a tomografia do seu paciente no formato DICOM. Porque aí você consegue, com aquelas imagens naquele formato, ler no seu programa, independente do aparelho que tenha sido feito. Então, DICOM é um formato universal das imagens obtidas em qualquer tomógrafo. Imagens DICOM podem ser exportadas e convertidas para softwares específicos que permitem a medição de altura, de espessura, enfim, todas as funcionalidades que os softwares têm para oferecer para a gente para avaliar as nossas imagens. Então, vamos às aplicações clínicas da tomografia. A mais clássica delas é realmente para a colocação de implantes, né? Então, aqui é uma figurinha que fala que o protocolo recomendado para implantes seria utilizar 1 milímetro de espessura dos cortes axiais para 1 milímetro de incremento de mesa e 1 milímetro de intervalo de reconstrução entre os cortes. Outra aplicação clínica seriam as fraturas, e o livro do White cita que é imprescindível a interpretação de fraturas complexas como LEFOR 1, 2 e 3 com a tomografia, então nesses casos é muito recomendado. E aí o protocolo nesses casos utilizado é 2 milímetros de espessura dos cortes axiais para 2 milímetros de incremento de mesa com 1 milímetro de intervalo de reconstrução para a região de maxila até o frontal. Então aqui a gente tem uma imagenzinha de fratura, a gente consegue ver aqui a parede lateral do seio maxilar com essa solução de continuidade. Aqui também. Também indicado para avaliação de ATM, das estruturas ósseas da ATM, obviamente. Então aqui a gente tem uma ATM sadia e uma ATM com processo de degeneração, né? Então formação de osteófito,
enfim, de remodelação em função da sobrecarga que essa TM venha sofrendo. A tomografia também é muito interessante para avaliação de patologia, né? A gente consegue avaliar a patologia de maneira tridimensional, consegue fazer medição de altura, de largura, de profundidade, ver até onde essa lesão de fato está indo e como ela se comporta em relação às estruturas adjacentes sem a sobreposição de nenhuma estrutura. Então, a gente consegue limitar e localizar especialmente melhor essa patologia. A tomografia também é interessante para avaliação de seios paranasais. Então, aqui a gente tem um dente com cisto radicular e a gente consegue ver o espessamento do seio em função desse processo infeccioso odontogênico. Como vantagem de tomografia, a gente consegue obter imagens detalhadas de lesões intracranianas, a gente tem excelente diferenciação entre diversos tecidos, normal e doentes. As imagens podem ser manipuladas, podem ser intensificadas pelo uso de meios de contraste intravenoso para delinear os vasos sanguíneos. Mas como desvantagem, é um equipamento bastante caro, cortes finos vão resultar em alta dose de radiação e a gente tem risco de reação alérgica em caso de uso de contraste, porque o contraste utilizado em tomografia geralmente é o contraste iodado e bastante gente tem alergia a iodo. Então, essas pessoas estão contraindicadas o uso do contraste. Como desvantagem também, a gente tem que objetos metálicos, como restaurações, implantes, a própria gutapercha, podem produzir imagens como essas aqui da foto. A gente produz uns artefatos em forma de estrela. Isso dificulta bastante a avaliação, dependendo do que a gente estiver procurando. Se a gente estiver procurando uma fratura, por exemplo, quase que impossibilita em função dessa imagem que a gente obtém e que é uma limitação da técnica. É claro que os aparelhos hoje têm melhorado bastante, mas acho que a gente está falando de tomografia médica, então essa limitação ainda existe. Agora, em se tratando de tomografia cone-beam, que é a tomografia mais voltada para a odontologia, qual é a diferença principal? A gente tem que na tomografia médica, que a gente estava vendo até então, a gente tem um feixe em forma de leque. Na tomografia cone-beam, a gente tem um feixe em forma de cone, então a gente consegue a nossa imagem, o volume da nossa imagem, e a partir desse volume os cortes vão sendo feitos. A gente também tem ausência de sobreposição de estruturas, as reconstruções são multiplanares, né? Plano axial, coronal e sagital, e a gente consegue fazer também reconstruções tridimensionais, que são um meio ilustrativo bastante interessante, até para mostrar para o paciente a situação do quadro dele, enfim. Como vantagem da tomografia cone-beam em relação à tomografia médica que a gente estava vendo até então. A tomografia cone-beam, tamanho e custo do aparelho são bem mais interessantes, né? A gente tem até hoje no mercado aparelhos 3 em 1, a gente não precisa nem ter um tomógrafo cone-beam dedicado, a gente consegue no mesmo aparelho fazer panorâmica, tomografia cefalométrica, então são aparelhos pequenos, tranquilos de se ter num consultório quando comparados a um aparelho de tomografia médica. O tempo de aquisição de imagem é muito rápido, para quem já fez uma tomografia cone-beam, é quase que o mesmo tempo de fazer uma panorâmica. Acho que demora o computador mais tempo para fazer a reconstrução da imagem do que fazendo o exame efetivamente, então é bem tranquilo. A gente tem softwares de manipulação de imagem voltados para os dentistas, para as nossas necessidades, isso ajuda bastante também. E em relação à dose, a tomografia cone-beam tem de 3 a 20% a dose menor do que quando comparada com a tomografia multi-slice. Ela é comparada, dependendo do FOV, do tamanho da imagem que a gente esteja avaliando, de 1 a 42 panorâmicas digitais. Então, a dose é bastante reduzida quando comparada à nossa tomografia médica. Como desvantagem, a gente tem uma baixa miliamperagem, o que dificulta a diferenciação de tecidos moles. Então, não é um exame para avaliação de tecidos mole propriamente dito. Ruído na imagem, em virtude de radiação dispersa, também pode ocorrer.